porque os filhos são dos pais. Os filhos não são da escola. Os filhos são dos pais. Meus irmãos, minhas irmãs, das famílias educadoras, que alegria! Você acabou de ver, acabamos de aprovar aqui no plenário da Assembleia Legislativa, em primeira votação, o ensino domiciliar, a regulamentação do homeschooling no estado do Paraná. Acompanhe todo o pronunciamento, um pouco mais do que aconteceu no dia de hoje. Que alegria! Deus abençoe a todos vocês, temos uma luta pela frente, mas uma grande batalha foi vencida no dia de hoje. Vamos fazer o contraponto aqui, por exemplo, de alguns dos 60 países, mais de 60 países, que já está plenamente regulamentado, como é o caso, por exemplo, de Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Portugal, Holanda, Áustria, aqui do nosso lado Chile, Colômbia, Paraguai e tantos outros países. Deputado, dizer que os alunos serão cerceados de ir à escola, isso não é verdade. Nós temos que trabalhar sempre com a honestidade intelectual e não só com a retórica para sustentar um discurso. Mas nós temos, só que assinam a matéria, fora os que vão votar, 36 deputados que assinam a matéria, deputado Douglas Fabrício. Ou o deputado está certo e todos os demais aqui estão errados, ou nós representamos uma parcela muito significativa, majoritária, sem dúvida, da população paranaense. E muitas dessas centenas de famílias que estão nos acompanhando neste momento, não só no Paraná, no Brasil inteiro. Antes de entrar na Constituição em si, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos, deputado Romanelli. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os pais têm prioridade. O que é prioridade? É prioridade. Simples. De direito na escolha do gênero de instrução, ou seja, os pais decidem como e onde querem que seus filhos estudem. Que será ministrado a seus filhos, porque os filhos são dos pais. Os filhos não são da escola. Os filhos são dos pais. Vou falar da nossa Constituição, que é a quem nós merecemos o respeito. Nem mesmo a decisão, às vezes algumas conjecturas de alguns tribunais, não podem ser superiores ao que está na nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, ela diz o seguinte no seu artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Artigo 227. É dever, primeiro, inclusive, a ordem, da importância. Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Primeiro, a família. E aí nós vamos, então, para o que o deputado muito se apoiou, na decisão do Tribunal de Justiça que derrubou uma lei aprovada na Câmara Municipal de Cascavel. Da mesma maneira que ele usou uma argumentação que justificou o voto dos senhores desembargadores, e aqui fazer um parênteses, para levantar sempre a nossa força, deputado Hussein Bakri, enquanto poder legislativo. Nós somos um poder legislativo, nós não somos um puxadinho do poder judiciário. Não é porque se houver uma decisão do poder judiciário que o poder legislativo estará absolutamente submisso. O poder legislativo tem autonomia, tem a força de promover legislação. E é isso que nós estamos fazendo aqui, plenamente amparados na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou, e na decisão do Supremo Tribunal Federal, eu estou aqui com a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que derrubou a lei lá de Cascavel. Eis o que diz o acórdão do Tribunal de Justiça.
o pretório excelso concluiu, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião por maioria de votos, que a prática da educação domiciliar é compatível com a Constituição Federal e as finalidades da educação nela expressas. Aí, seguindo o que está no acordo do Tribunal de Justiça, diz o seguinte: ainda nos termos do disposto no artigo 24, inciso 9 do texto constitucional, ou seja, da Constituição Federal, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. E aqui é que eles se amparam para derrubar uma lei de Cascavel que é municipal. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cabendo ao primeiro ente estabelecer normas gerais. O que compete ao Congresso Nacional? O que compete à União? Estabelecer normas gerais. E aí, no próprio, tem uma série de outras argumentações aqui, que está no parecer. Diz aí, os desembargadores dizem o seguinte, no parágrafo 2º do artigo 13 da nossa Constituição Estadual, diz o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, não é porque o Congresso Nacional tem a competência de legislar sobre normas gerais que os estados serão excluídos de legislar sobre normas que não são gerais, que é o caso dessa norma. Vai estabelecer uma modalidade de ensino em casa. Assim como tem na escola particular, tem na escola pública, deve ter também essa modalidade de ensino regulamentado na casa. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, que é quase o caso disso, inexistindo normas gerais, existindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Acho que nem precisa continuar. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, nós temos competência plena para legislar sobre essa matéria. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, se amanhã depois for aprovado no Congresso Nacional uma lei que a nossa contrarie a lei federal, evidentemente a lei federal é maior do que a nossa lei. E finalizo aqui, senhores deputados, até tenho aqui um texto que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, houve um embargo de declaração proposta pelo Ministério Público Federal naquele tema. E o ministro Alexandre de Moraes, que aliás foi feito um discurso aqui pelo deputado Gugu, ele disse o seguinte: ele reforça que o texto constitucional assegura plenamente o direito ao ensino domiciliar. Eu me lembrei agora que não tem um minuto para complementar o discurso, então vou concluir em 20 segundos, né? Quero pedir aos senhores o voto favorável. As famílias precisam dessa lei e, se fosse de qualquer forma inconstitucional, o Distrito Federal não teria uma lei em pleno vigor desde dezembro do ano passado, portanto, 2 anos depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Estamos plenamente amparados na constitucionalidade e eu peço o voto favorável aos senhores deputados. Obrigado, presidente. Olha, agora são 15 horas e 10 minutos. Acabei de almoçar agora. Meu almoço foi um escondidinho de carne seca e um suco que eu estou tomando aqui agora. Em seguida eu vou descer para o plenário. Você que não acompanha, às vezes você vê mais o resultado, né? Mas nesse momento tem toda uma atenção. Já tem um deputado que protocolou um requerimento pedindo o adiamento por 10 sessões da tramitação do projeto. Nós vamos ter que fazer um trabalho de articulação, de discurso, para conseguir derrubar esse requerimento, depois deliberar, né, a constitucionalidade. Mas eu espero que no final nós tenhamos hoje, com a graça de Deus, esse projeto já aprovado em primeira votação. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Beleza?